Ei, tudo bem com vocês? Olha como é que tá minha voz hoje, totalmente rouca. E eu quis gravar com a voz rouca para falar para vocês sobre algo que chama psicossomática. Quando a gente tem um órgão de choque que enfrenta alguma questão emocional e acaba não dando conta. E eu tive um estresse emocional segunda-feira. E o que aconteceu hoje, quarta-feira, dia 31 de maio? A voz sumiu. Como eu não pude falar o que eu estava sentindo e não consegui elaborar de uma forma com conteúdo psíquico, o meu corpo, a soma, acabou adoecendo. Não chegou a ter enfermidade, nada, só fiquei com essa voz rouca. É porque eu tive desejo de falar algo que aconteceu. E automaticamente, quando a gente não elabora bem a emoção, inconscientemente o nosso corpo reage como se a gente fosse pequenininha ainda e precisasse de emoção, da proteção de alguém. Então o nome disso é psicossomática. Quando você adoece, quando você tem algum órgão de choque no corpo, que ele somatiza as questões da emoção. E hoje a medicina está perdendo aquele paradigma bioquímico que acreditava que tudo era genético. Hoje a medicina já está trabalhando com paradigma biofísico, acreditando que nós somos um ser completo, que nós temos a alma, nós temos o psiquismo, que vai sofrer danos se questões no dia a dia você não elaborar de uma forma correta. E todas as vezes que o nosso corpo adoece, para a psicanálise é um sintoma de algo que vai mal no seu psiquismo. E com a minha transparência, com a minha vontade de ser transparente com as pessoas, eu não me furto de explicar isso. Eu poderia falar que é uma virose, eu poderia falar que foram 2 dias que eu dei aula, mas dar aula não me deixa rouca, porque eu amo dar aula. O que me deixa, às vezes, com algumas questões no corpo, porque não é porque eu sou psicóloga e porque eu sou psicanalista, que eu me eximo de ter questões emocionais mal resolvidas. Todos nós temos questões que nós precisamos ainda, continuamente, ir desenvolvendo a maturidade emocional. E uma dessas foi o que aconteceu. Eu prefiro não comentar, que é algo pessoal, que eu acho que ficaria bem leviano, porque eu teria que envolver outras pessoas. Mas eu quero deixar para vocês, meus queridos seguidores do canal de YouTube, que quando a gente tem questões que a gente não dá conta, o nosso corpo padece. Quando a boca não fala, o corpo fala. E graças a Deus que é só uma rouquidão. Graças a Deus que é algo pequeno. Talvez seja pelo meu nível de maturidade psíquica. Quiçá, se eu não tivesse essa maturidade psíquica, poderia ter desenvolvido uma infecção. E o órgão da gente que adoece sempre tem a ver com aquele órgão de choque. E todas as vezes que vai adoecer, primeiro momento vai o órgão de choque. A gente tem que lembrar que aqui as vias aéreas são os órgãos de choque da fragilidade. Tem o pâncreas, todos os sistemas. Tem o endócrino, tem o sistema linfático, tem o sistema sanguíneo, tem o sistema nervoso. São os órgãos que nós adoecemos. E é muito legal entender isso, sabe por quê? Você consegue pensar sobre o que aconteceu e não se vitimizando. Porque quando a gente se vitimiza, de uma forma inconsciente, a gente sente pena da gente. E essa questão que fez eu adoecer hoje, que fez minha garganta ter uma faringite, que não é nem adoecimento, eu acho muito pequeno para dar o nome de adoecimento. Foi segunda-feira, então leva 2 dias para poder acontecer o corpo reagir. Tem um livro que eu gosto muito, Com Minha Vida de Novo, do médico Carl Simon, e ele fala da metafísica, ele fala desse novo paradigma biofísico, que entendendo que nós somos um ser completo, que a gente tem que entender muito da emoção. E ele fala daquela tabela de estresse dos 18 meses. Quando você não consegue enfrentar de uma forma saudável as perdas que te acometem, sejam elas físicas, sejam elas financeiras, sejam elas emocionais, em 18 meses você acaba desenvolvendo até um câncer. Porque 18 meses para trás que você tem que analisar se você teve ou não algum evento estressor que te levou à exaustão e ao esgotamento. Porque o estresse até um certo nível, ele é saudável. A ausência de estresse é morte.
Então, não é o estresse que leva a gente ao adoecimento. O que leva a gente ao adoecimento é você passar do nível do estresse, você ir para o esgotamento e para a exaustão. É aquela curva da normalidade, até lá em cima, no máximo de 90 graus, você não adoece, que você está trabalhando com produtividade, você está gostando do que você faz. Mas quando você passa desse fator, você começa a entrar na exaustão e no esgotamento, aí você adoece. Então, essa é a dica de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha valido a pena esses minutinhos que você passou comigo. Eu tenho gostado muito dos comentários. Obrigado por cada comentário. Obrigado porque vocês são tão generosos comigo e comentam essas coisas de uma forma maravilhosa. Obrigado porque você que me acompanha tem sido tão puro, tão verdadeiro e tão sincero. Obrigado por cada retorno. Na medida do possível, eu vou postando os vídeos que vocês têm desejo. Vou voltar a postar vídeos de aula. Foi um momento que eu tive que parar. A interpretação de sonhos, alguém já me pediu, mas já tem 2 vídeos bem completos de interpretação de sonhos. E eu espero que você goste do nosso canal. Compartilhe o nosso canal, faça o nosso canal ser conhecido. Obrigado por nos seguir. Obrigado, nós estamos com quase 8.000 seguidores. É maravilhoso isso. Ó, beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E ó, sucesso para nós.